sobre o novo valor da tarifa de transporte público. Ela permanece no terminal. Ju, traz as informações para a gente, a repercussão desse primeiro dia útil já com a nova tarifa. Não vem sendo nada boa e já era esperado, né, Dri? Muitas reclamações, a população fazendo a sua reivindicação, isso porque até mesmo algumas pessoas foram pegas de surpresa, até porque foi anunciado na última sexta-feira e ao longo desse fim de semana já foi publicado no Diário Oficial. Ontem, num domingo, já teve essa modificação, as pessoas já estão com esse reajuste, tirando do bolso, então, uma quantia maior para pagar a passagem no transporte público. E nessa segunda-feira, primeiro dia útil após essa decisão, a gente continua por aqui. Nós estamos no terminal da Cidade Nova, que é o T3, bem no ponto de ônibus onde passa o ônibus 640. É bastante movimentado por aqui. A gente vai continuar conversando com a população e sabe quem é que foi atingido também, como a gente também vem falando, são aquelas pessoas que pagam meia passagem, ou seja, estudantes universitários e também estudantes da rede particular de ensino. Agora, você estudante vai pagar R$ 2,25. Eu conversei com algumas pessoas por aqui e elas começaram até falando assim, quem paga o transporte coletivo, agora um valor de R$ 5,00, por exemplo, é muito. E aí elas não estavam se tocando que até quem paga meia passagem também vai ter que tirar um pouco mais de dinheiro, contar as moedinhas em casa para utilizar o transporte público. Bora conversar com eles aqui, a gente vai então dar essa volta. Vamos comigo, Dominguinhos, para que a população ela possa também falar, para dizer o que está sentindo nesse momento. Moça, bom dia. Você paga meia passagem? Sim, pago meia passagem. Vai ter que desembolsar aí uma quantia a mais, né? Sim. Como é que você reagiu a essa situação? Com surpresa? Fiquei assustada, muito surpresa. Com o dia a dia do trabalhador vai ter que reajustar. E reajustando vai aumentando também as coisas, né? Não tá fácil hoje em dia as coisas. Você estuda onde? Na FAMET. Então, estudantes assim de universidade vão ter que também tirar aquela quantia maior do seu bolso para pagar o transporte coletivo. Tem aqui também essa moça, muito bom dia para você. Você paga a meia passagem também? Pago, sim. Universitária? Sim. E aí, como é que você reagiu a toda essa situação? Foi anunciado na sexta-feira, hoje já está valendo. Ontem você já utilizou o transporte coletivo? Domingo, só sábado mesmo. Aumentou mais, né? É muito chato isso. E isso complica a gente mesmo, entendeu? Mas... E é isso também. Ok, muito obrigada, tá? A população tá reagindo dessa forma, viu, Adriane e Emanuel? Tentar vir para cá mais um pouquinho. Moça, bom dia. A gente está ao vivo na tela da TV A Crítica. Como é que você reagiu? Qual a sua sensação enquanto população? Vira para cá um pouquinho para falar com a gente em relação ao aumento da tarifa de ônibus. É triste, né, que a gente trabalha, estuda, depende dos ônibus e a maioria está todo depedrado, jogado. E a gente não tem outra opção, né, a não ser usar eles dessa maneira. Uma das reivindicações também da população é sobre os assaltos, a segurança do transporte público. Você já passou por alguma situação semelhante? Já fui assaltada na linha do 640 enquanto eu voltava da faculdade e não aconteceu nada. Simplesmente eles entram, pegam o que querem, vão embora e não acontece nada. Fica o trauma. Isso, fica o trauma. E agora também fica o prejuízo para a população que tem, então, que pagar um pouco mais a partir dessa segunda-feira, desde ontem, aliás. Isso, agora tem que pagar mais para não ter segurança nenhuma, né? Ser roubado novamente, ficar a mercê. Você paga meia passagem? Meia passagem. Você é estudante universitário? Isso. Vai pagar R$ 2,25. 20 para não ter segurança. Quanto é que você vai gastar por dia agora? Já fez as contas? R$ 4,40. R$ 3,00 para R$ 4,40. Faz diferença? Faz. No final do mês faz. Muito obrigada, tá? Essa é uma das personagens dessa segunda-feira que vão ter que arcar, então, agora com esse aumento da tarifa de ônibus aqui na capital amazonense. De acordo com as informações da Prefeitura de Manaus, essa tarifa vem de acordo com a taxa da inflação que aumentou.
vem também de encontro com o que o restante do Brasil está vivendo. Ou seja, aqui a capital do país, a capital do Amazonas, de acordo com o prefeito Davi Almeida, quando estava se cogitando que teria um aumento na passagem, o que ele já tinha deixado avisado? Que há 6 anos não havia um aumento na passagem de ônibus e que Manaus, a nossa capital, era a que tinha menor valor diante das outras. Bem, de acordo também com a prefeitura, esse valor vem de encontro com os custos operacionais, a taxa de inflação, os trabalhadores também do modal, que teve o salário reajustado, o preço da gasolina, que aumentou, o preço do diesel, que também aumentou. Então, essa foi a justificativa, além também, como a gente já falou aqui, da baixa demanda. De acordo com a prefeitura, as pessoas estão parando mais de utilizar o transporte público coletivo e optando pelo transporte por alternativo, né? Ou seja, por aplicativo. Aliás, né, por conta do conforto, de acordo com como nós conversamos logo no início do ano com a população. Mas agora, a população ela faz a sua reivindicação, tem muita reclamação por aqui e é bom se preparar. Você, então, estudante de universidade, você que faz cursinho, você trabalhador que vai trabalhar e depois tem que fazer cursinho, segue a sua rotina muito exaustiva para muitas pessoas aqui na capital. A vida do cidadão é assim, vai ter que desembolsar até mesmo mais para pagar a meia passagem, que é de R$ 2,25. Vamos continuar por aqui e a qualquer momento a gente volta. Adriane, Emanuel. Obrigado, Juliana, pelas informações que você traz para a gente. A gente continua falando sobre esse assunto. Vamos trazer, inclusive, um gráfico aqui com o cálculo feito a partir dessa nova realidade do valor da passagem de ônibus. E só para reforçar, esses números aqui são do Instituto de Mobilidade Urbana, o IMMU, que divulgou, reforçando como era a tarifa de ônibus e como é hoje. R$ 3,80 era o que o passageiro pagava, R$ 3,72 era o subsídio, portanto, que a prefeitura repassava para as empresas do transporte coletivo para perfazer o total, o custo da passagem de ônibus aqui na capital, que é de R$ 7,52, de acordo com o cálculo feito pelas empresas, pelo Sinetran, pelo IMMU. Então, a convenção é que a passagem de ônibus em Manaus custa R$ 7,52. Portanto, este era o cálculo antes. É um absurdo, né? Falar que uma passagem em Manaus é R$ 7,52. Qual é agora? Que começou a valer desde ontem. R$ 4,50 é o valor que o passageiro passa a pagar. A prefeitura reduziu 70 centavos, mas o valor total continua o mesmo. Ou seja, não é o aumento do valor dos rodoviários que justifica esse aumento para a população, exatamente, né? Porque se tivesse aumentado aqui no final, se as empresas estivessem recebendo mais a partir de agora, poderia ter uma justificativa de que o aumento do salário dos rodoviários era o motivo para isso. Aparentemente, a única beneficiada nesse processo aqui é a prefeitura, que reduziu o valor que se pagava. Reduziu o subsídio, né? E a gente, inclusive, vai resgatar a declaração dada pelo prefeito, a justificativa dada pelo prefeito Davi Almeida para esse aumento da passagem de ônibus. A gente já tem ela aqui, você acompanha agora. Há 6 anos que Manaus não tem reajuste da tarifa. O transporte coletivo, ano passado, nós investimos R$ 405 milhões de reais. É maior que o orçamento da infraestrutura, é maior que o orçamento da limpeza pública, só perde para a educação e para a saúde. E com o aumento do salário dos rodoviários, com o aumento dos custos nós não tínhamos mais como manter. Da forma que estava, isso iria custar uma conta de 550 milhões no final do ano. E a inflação acumulada durante todo esse período dos 6 anos é da ordem de 39%. A tarifa sai de R$ 3,80 para R$ 4,50, menos da metade da inflação. O dado da inflação é real, mas o aumento dos rodoviários não bate, né?
porque a empresa continua recebendo 7,52. É bom a gente lembrar que o que aumentou foi a tarifa cobrada dos passageiros, que saiu de R$ 3,80 para R$ 4,50. Não o valor da passagem de ônibus, não o valor da tarifa que deve ser repassada ao Sinetran, que é de R$ 7,52 por passagem. Então, isso continua mantido. Então, só o que aumentou foi isso aqui. Essa é a grande dúvida de muita gente. E outro trecho dessa declaração, o prefeito também fala dessa redução de passageiros, que, de acordo com ele, foi de mais de 60% no valor de passagens, da quantidade de passagens mensais, saindo de 26 milhões mensais para 10 milhões depois do período de pandemia. Se a gente estiver fazendo algum tipo de interpretação equivocada desses números divulgados pelo IMMU, o espaço do Manhã no Ar está aberto, o prefeito pode entrar ao vivo se quiser conosco nesse exato momento, o presidente também do IMMU, o espaço está aberto, assim como o telespectador pode dar a sua opinião no 99291-2167, pode entrar em contato com a gente nesse exato momento. A gente faz questão de esclarecer a população sobre o que realmente está acontecendo, o que justifica esse aumento, que acaba pesando bastante no bolso. A gente está falando de R$ 1,40 por dia para ir e voltar. Isso se for apenas um ônibus para ir e um ônibus para voltar. Isso acaba tendo um impacto de aproximadamente R$ 70 se você for considerar os dias úteis, de segunda a sexta, indo e voltando do trabalho. É um esclarecimento importante que seja feito, porque por trás disso aqui existe também a possibilidade de uma greve dos rodoviários. Pela maneira como o cálculo se apresenta, como não houve alteração no valor real da passagem ali, a gente não sabe exatamente se a categoria será realmente beneficiada, porque mais complicado do que pagar o aumento do serviço é não ter o serviço. E sempre uma greve anunciada pelos rodoviários pode representar, sim, a falta de prestação desse serviço para os consumidores. Por isso, é necessário que os esclarecimentos sejam feitos, que a população saiba que, mesmo pagando mais, vai ter a continuidade do serviço, não será impactada no seu dia a dia.